Olá a todos, na aula de hoje veremos mais uma configuração para uso do diodo Zener. Essa configuração ela é chamada fonte fixa e carga variável. Então iremos estudar mais uma configuração do diodo Zener aí na eletrônica. Então vamos lá, vamos desenhar esse circuito. Então fonte fixa ou fonte não variável, nós temos aqui um exemplo de uma fonte fixa ou fonte não variável. Temos o resistor série. Nesse estudo, o que nós temos que fazer? Dimensionar corretamente este resistor série que controla a corrente sobre o sistema e principalmente sobre o diodo Zener, evitando que ele queime ou saia de operação. Então aqui nós vamos ter o que? Nós vamos ter aqui um diodo Zener, conforme podemos ver. Eu vou colocar aqui ao lado uma carga RL variável, uma carga variável aqui. Então nós temos uma carga variável que eu vou supor dois valores aqui para fazer o estudo, Vou supor aqui que seja uma carga que tenha valores que vai desde 2200 ohm até 470 ohm. 470 ohm. Então temos aí esse circuito aí conforme é demonstrado. O diodo Zener que a gente vai estudar, que está aqui, é o diodo Zener que tem tensão de regulação Zener de 16 volts. Então ele regula a tensão aqui na carga em 16 volts também. Então essa carga aqui vai ser regulada para 16 volts, porque o diodo é um diodo de regulação de 16 volts. Então vamos imaginar aí, que tenhamos uma fonte de tensão aqui com um valor fixo de 48 volts. Então essa é uma fonte fixa de 48 volts. Então aí o que nós temos que dimensionar? Nós temos que dimensionar o resistor série. Colocarmos aqui um resistor, fazer um dimensionamento correto e no final colocarmos aqui, nessa localidade aqui, um resistor comercial, com valor comercial, com tolerância e com potência também, de utilização nesse circuito aqui que a gente está vendo. Bem, antes de resolver o circuito, conforme a gente está vendo, eu vou começar pelo erro. Vou começar trabalhando com o que nós não podemos fazer, O que a gente não pode fazer num circuito desse aqui, para fazer um dimensionamento correto? Nós não podemos começar a trabalhar para dimensionar o resistor série, que é o X dessa questão, com as correntes máximas. Vamos aqui numa determinada situação. Esse diodo Zener aqui, ele vai ter aqui uma corrente de I Zener máximo de 93,75 miliamperes. E a corrente IZ mínima desse cara, IZ mínima, é 9,375 miliamperes. Tá certo?
Então esse diodo Zener aqui, né, que tem, vamos dizer aqui, este valor de estabilização de tensão em 16 volts, ele tem um valor de IZ mínimo de 9,375 mA e IZ máximo 93,75 mA. Essa carga é variável, ela tem dois valores. Então essa carga aqui, né, ela vai ter um IRL máximo e um IRL mínimo. Bem, como que a gente vai calcular isso daí, né? IRL máximo, né? A corrente será máxima aqui, né? Quando a carga for mínima. Então IRL é a tensão sobre o resistor, 16 volts, dividido pela resistência mínima, 470 ohm. Tá certo? Então se a gente for lá e pegar 16 volts dividido por 470 ohm, nós vamos ter 3404 miliamperes. Tá certo? Vamos ter 3404 miliamperes aí. Tá certo? E daí o que a gente vai estar fazendo, né? Para que nós trabalhemos. Vou achar também o IRL mínimo aqui, né? Como que eu vou calcular a corrente mínima que passa pela carga? A corrente será mínima passando pela carga quando eu tiver a resistência máxima. Então vai ser tensão sobre a carga, 16 volts, dividido pela resistência máxima, 2200 ohm. Então a gente pegar lá 16 volts dividido por 2200 ohm, eu vou ter uma corrente de 7,27 miliamperes. Então nesse caso, né, o que nós fizemos? Com a carga variável, nós temos aqui uma carga variável e uma entrada fixa, né? Tudo bem? Então nós vamos ter a corrente mínima e a corrente máxima. Para Zener nós temos a corrente de Zener máxima e a corrente de Zener mínima, aqui do lado também. Como que nós não devemos dimensionar o resistor série? Quais seriam as situações que nós não devemos seguir para a realização desse circuito? O primeiro caso, o que nós não devemos fazer é começar com as duas correntes máximas. Então imaginemos aqui que eu comece a trabalhar com Izener máximo e comece a trabalhar com IRL máximo. IRL. Então eu comecei a trabalhar com IRL máximo, que no caso é 34,04 miliamperes, e comecei a trabalhar também com IZ máximo. O IZ máximo, né, é o 93,75 miliamperes. Eu estou começando pela maneira errada. Essa é a maneira errada. Nós vamos entender por que essa é a maneira errada de se começar. Com IZ máximo, com a corrente de Zener máximo e com a corrente de carga máxima. Nós vamos ver por que essa é a maneira errada. Nós vamos ter aqui uma corrente que vem do resistor série, que é chamada corrente do resistor série, que passa pelo resistor série. Essa vai ser a corrente máxima, tá certo? Essa corrente esse valor de RS máximo, o máximo dessa corrente que vem está relacionada, né, tem uma relação direta de fórmula com a IZ máximo, né?
Então o que, que a gente tem? Nós temos aqui nesse ponto, nós temos um nó, né? Temos aqui um nó. Então a corrente está se dividindo. Nós temos 93,75 e nós temos 34,04 miliamperes, né? Então se nós somarmos as duas correntes, 93,75 mais 34,04, nós vamos ter um total ali em cima de 127,79 miliamperes. Então a gente achou um resistor. Para passar a corrente máxima, esse resistor é mínimo, né? Então nós regulamos o resistor, exemplo, regulamos esses valores nos valores máximos, né? E vamos pegar que esse cara aqui seja um potenciômetro, né? E a gente vai estar trabalhando com esse potenciômetro. Então, para que nós tenhamos a corrente RL máxima aqui, ó, que é esse valor, eu trabalhei com a resistência mínima aqui, tá certo? Então o potenciômetro, num primeiro momento, ele está ajustado para que a corrente que circula aí, né, nós tenhamos uma corrente que vem aqui do nó, que é essa corrente de 3404. A corrente, ela acaba escolhendo a menor resistência, então ela vai passar aqui. Então ela vai atravessar uma parte muito pequena desse potenciômetro. Essa parte muito pequena é esse valor de 470 ohm, né? Então aqui está passando muita corrente, né? Com o resistor de 470 ohm, nós estamos tendo aí, ó, 3404. Bem, qual é o problema disso tudo, né? Para a gente entender bem, se a gente começar de maneira errada com as duas correntes máximas. Aí a gente vai ter que dar uma olhada, não vai ter jeito, no gráfico, né, do diodo Zener, trabalhando na região reversa. Então a gente tem lá o gráfico do diodo Zener, né? Então a gente vai ter a polarização, no primeiro quadrante aqui, né, do diodo Zener, nós temos a polarização direta. O diodo Zener, em alguns casos, pode trabalhar como retificador de corrente. Mas aí a gente lembra que o diodo Zener trabalha sempre no terceiro quadrante. Ele trabalha na polarização inversa ou reversa. Então olha aqui, essa é a curva de polarização reversa do diodo Zener, onde nós temos aqui, nessa região do joelho, aqui, a corrente de Zener mínima, que ele começa, né, a estar estabilizando com um valor mínimo de corrente, e que no nosso caso, I Zener mínimo é 9,375 mA. 375 miliamperes. Então a partir desse ponto para cá, para baixo dessa reta do diodo Zener, que tem um valor de estabilização nesse caso de 16 volts, então para baixo dessa reta, onde aumentam os valores de corrente nesse sentido aqui, né? Conforme nós estamos para cá desse ponto, né? Para cá, acima de 9,357, o diodo Zener está regulando a tensão, tá certo? E temos o valor máximo. O valor máximo é o I Zener máximo. I Zener máximo, que é o 93,75 miliamperes. Acima desse valor, o diodo Zener queima. Então a gente não pode passar desse ponto máximo para o diodo Zener não queimar. Nesse momento, né, o que nós temos aí nessa configuração? Nós temos uma fonte, ó, a fonte fixa é de 48 volts. 48 volts é esse valor aqui da fonte fixa. Então, o que vai mudar?
Conforme a gente vai ver, o que muda são as correntes. E a gente não pode passar dos valores mínimo e máximo aí, né? Lembrando que nós temos que trabalhar dentro dessa região, né? Na qual a reta de carga nós temos para um valor mínimo aqui, né? Esse ponto quiescente de valor mínimo, e temos um ponto quiescente para valor máximo aqui. Então a gente não pode passar disso. Nesse tipo de dimensionamento, é como se nós tivéssemos um prego na fonte, né? E o que varia? Varia essa parte da corrente. Por que varia essa parte da corrente? Pois nós vamos mexer aqui. Claro, lembrando sempre que a melhor região de operação para o diodo Zener é essa, claro, essa região aqui, né? Essa aqui é a região de operação para o diodo Zener, né? Abaixo do IZ mínimo, subindo a corrente, né? Valores maiores que 9,375 mA e valores maiores que 93,75. Então esta aqui é a região de operação do nosso diodo Zener. Então, conhecendo a reta de carga, né, e a região de operação, fica muito mais fácil entender este funcionamento aqui para o diodo Zener. Então vamos lá. Vamos continuar aí na explicação. Bem, então o que foi feito? Eu trabalhei com o valor máximo para a corrente Zener, que é errado. Por quê? Porque eu tenho o máximo de corrente de Zener e o máximo de corrente de carga. Eu não posso trabalhar com esse máximo e com esse máximo. Por quê? Agora a gente vai entender um pouco mais aí, né? Então olha só, esse cara aqui, essa carga é um potenciômetro. Vamos imaginar